Aqui Cristiano Ferraz, da Netcom. Bem-vindos outra vez para assistir ao segundo clipe da nossa apresentação sobre otimização do planejamento de redes FTTX. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre as melhores práticas para o planejamento das redes. Vamos falar sobre localização dos splitters, tipos de splitters utilizados e algumas técnicas para permitir que a rede seja planejada e executada da forma mais econômica possível para atender os critérios de qualidade de atendimento a usuários atuais e futuros. Então, vamos continuar a nossa jornada pelo planejamento de redes FTTX. As melhores práticas para o planejamento da rede, eu já comentei com vocês, você construir hoje o investimento principal, que é a rede passiva ótica, de modo que ela seja capaz de suportar as configurações e os equipamentos ativos do futuro. Então a tarefa inicial é decidir sobre o que você vai fazer com a rede, tomar decisões sobre a arquitetura que vai ser utilizada, gerar uma documentação de projeto perfeita, gerenciar a instalação, ou seja, gerenciar o projeto de implantação da rede, implementação da rede, administrar o inventário físico. Idealmente, se a gente começa a usar o sistema como o Connect Master desde a etapa de projeto, faz o planejamento e o projeto iniciais utilizando o Connect Master. Logo, o projeto executivo já decide, já calcula qual é a quantidade do material que vai ser utilizado e depois, para cada projeto de implementação, cria listas de materiais associadas às ordens de serviço para instalação em campo, de modo que pode-se controlar perfeitamente o inventário e o uso do material, evitando desperdícios, furtos e outras coisas. Gerenciar a instalação significa também contar com o gerenciamento de projeto que permita utilizar as melhores práticas do PMBOK, criar diagramas Gantt da instalação e permitir que o gerente acompanhe que efetivamente as etapas estão sendo cumpridas e as tarefas realizadas. Administrar o inventário lógico é para depois. Uma vez que a rede passiva ótica esteja instalada, quando a gente começa a ativar os serviços, então a mesma fibra pode suportar vários serviços. Com a administração do inventário lógico, é possível gerenciar essa etapa. Então seriam essas as considerações iniciais a ver. Depois do inventário lógico e a capacidade da rede instalada estarem sendo consideradas também, a operação segue normal e aí o sistema continua em uso, dando suporte à operação e manutenção da rede, ou seja, anotando todas as mudanças que a rede vai sofrendo enquanto ela está sendo utilizada e operada normalmente. Então, o objetivo da rede é que quando você faz o projeto, é decidir sobre a taxa de cobertura, ou seja, qual é a porcentagem de residências em determinado local vão ser cobertas e atendidas por essa rede, decidir sobre a estratégia de introdução, por exemplo, para facilitar o escalonamento do investimento nas fibras óticas, pode-se instalar dutos aéreos ou subterrâneos e depois fazer lançamento das fibras quando o mercado estiver maduro para começar a tomar esses projetos. E, nesse caso, faz o sopramento das fibras e a instalação dos splitters somente quando chegar a hora de fazer a comercialização naquela área. Criar a rede de dutos é uma parte do gasto. A outra é colocar as fibras, fibrar esses dutos. Então, primeiro a gente começando com os dutos, economiza em CAPEX no início do nosso projeto, quando a densidade de usuários é baixa, portanto a receita advinda do arrendamento da rede ainda é baixa. Decidir sobre a metodologia do projeto, tá? O tipo de tecnologia que você vai usar, se é GPON, se é 10G-PON, se é GE-PON, 10G, XGE-PON, que é 10G. Tá? E decidir sobre a arquitetura da rede. A arquitetura da rede é provavelmente mais complicado e nós vamos falar bastante sobre isso. É decidir se a gente faz um split centralizado ou um split distribuído, por exemplo, primeiro um split de 1 para 4, depois um split de 1 para 8, para chegar em 32 lugares, ou um split de 1 para 2, outro de 1 para 4, um de 1 para 8, ou 1 para 4, 1 para 8, 1 para 4. Ou seja, existem várias opções. E existe, inclusive, uma que é preciso considerar quando se está dando atendimento a uma rede, por exemplo, de um bairro novo.
onde as casas estão em grupos, e às vezes, para economizar fibra, e a economia é bastante significativa, faz-se não um split de 50% em cada ramo, mas faz-se um TAP, uma derivação num ponto de uma parte pequena da potência que está perto da OLT, portanto a atenuação até aquele ponto é baixa. Num ponto mais adiante, tira-se mais um pouco, e com isso a gente consegue economizar o número de fibras. Em vez de botar um split logo no início e seguir com o número de fibras da parte secundária do split, por exemplo, se eu botar um split de 1 para 4, eu tenho que extrair 4 fibras, e se esse primeiro split está a 1 km da OLT, eu vou seguir com as três outras fibras para cobrir os 9 km seguintes numa rede, por exemplo, que alcança 10 km. Não faz muito sentido. Se eu tiver que alcançar pontos ao longo dessa rede, sai mais barato a gente trabalhar com TAPs desbalanceados para retirar um pouquinho do sinal que seja compatível com a pequena atenuação que tem da OLT até esse ponto, e depois, mais adiante, eu vou tirando mais um pouquinho, sempre tirando uma quantidade maior nos splits mais distantes, para que ainda haja, na parte derivada, uma potência adicional suficiente para que a ONT funcione bem. Tá? Essa arquitetura da rede é complicada. E é preciso tomar em conta esses aspectos. A rede física deve durar pelo menos 2 a 3 gerações de elementos ativos, ou seja, de 14 a 21 anos, porque é o investimento principal. O gasto principal que a empresa tem é essa rede passiva. Se o objetivo do planejamento é obter um retorno de investimento com um fluxo positivo, com uma taxa de retorno positiva, a partir do segundo ou do terceiro ano. Principalmente quando a construtora, a empresa que está construindo, toma um financiamento com prazo de carência de 1 ou 2 anos. Tá? Então é preciso que, quando a gente tem que começar a pagar pelo investimento feito ao banco, esse pagamento seja capaz de começar a dar uma taxa de retorno, interna de retorno suficiente para pagar esse financiamento a partir do segundo, no máximo terceiro ano. Tá? Mas isso não significa que eu tenho que ter o retorno total num período de 7 anos, tá? Que é o período que dura a eletrônica. Daqui a 7 anos eu sei que eu vou ter que trocar a eletrônica. Mas se a minha rede for planejada de forma a suportar a próxima geração de eletrônica, eu posso continuar amortizando a rede por um período mais longo. Ou seja, por exemplo, tomar um financiamento com um prazo mais longo. Tá? E a rede vai continuar funcionando depois de 7 anos. Eu não vou ter que jogar ela fora. Se eu não fizer o planejamento direito hoje, eu corro o perigo de estar instalando uma rede que, quando terminar o ciclo da eletrônica atual, também a rede passiva deixa de ter serventia. O suporte à rede XGPON, desde a perspectiva de hoje, é muito importante. E também o suporte às redes WDM-PON, ou DWDM-PON, ou CWDM-PON, que virão na geração seguinte. Daqui a mais 7 anos vai vir uma outra tecnologia, que a gente já conhece. As normas já estão praticamente prontas. Então é preciso contemplar isso na rede que está sendo instalada atualmente. E a rede também deve suportar uma taxa inicial de split elevada, porque hoje não é necessário atender a todos os clientes com taxas de 80 megabits por segundo, por exemplo. Poucos são aqueles que têm a demanda por toda essa banda. Essa demanda de banda depende de novas aplicações que ainda estão surgindo. Telemedicina, redes 5G, televisão de altíssima definição. Tudo isso vai determinar a necessidade de bandas maiores. Mas hoje em dia, a grande maioria dos clientes trabalha com taxas menores. E para atender as taxas menores, pode-se inicialmente trabalhar com uma taxa de split elevada no início. Um truque para a gente conseguir isso e ainda assim manter a rede passiva útil para ser utilizada no futuro é colocar o primeiro split de 1 para 2 dentro da própria central, dentro do próprio prédio ou container onde está instalada a OLT. Isso significa que a rede passiva ela já está contemplada com fibras que saem desse ponto primário com 32 splits no final. E, no entanto, na etapa inicial, para economizar portas no meu equipamento eletrônico, eu uso um split de 1 para 2 para, com a mesma porta, atender a 2 rotas nessa rede ótica de distribuição. Correto?
Então a rede deve suportar inicialmente uma taxa de split elevada. E o problema de capacidade também no futuro, com uma taxa de split de 1 para 64K, ou em certos casos de até 128K, pode ser suportada com o aumento da velocidade binária de 2,5 GB e 1,25 para 10 GB e com o aumento de portadoras óticas, novas lambdas sendo usadas na rede de acesso. Então, uma consideração que a gente tem que fazer, a taxa de split influencia muito o custo do projeto da rede passiva. Isso tem que ser planejado já conhecendo qual é o objetivo final do nosso projeto. A localização dos splitters é parte do que nós falamos, uma das decisões que tem que ser tomada, né? Os splitters centralizados no ponto de distribuição primário ou splitters distribuídos. Depende da densidade de casas. Tá? Se a densidade de residências for muito grande, provavelmente eu posso colocar splitters centralizados e seguir com uma rede secundária curta. O custo das fibras na rede secundária, obviamente, é multiplicado pelo número de saídas do primeiro splitter. Então, se esse número for muito grande, eu tenho uma quantidade importante de fibras na rede secundária. E isso não pode alcançar distâncias muito grandes, porque o custo aumenta. Então, há casos em que há apenas um split centralizado, quando há muita densidade e uma take rate elevada, não só home passes, quer dizer, passagens por residência, mas também um take rate, que é a taxa de contratação final, elevadas. Ou splitters distribuídos, onde a gente pensa, por exemplo, que já existe alguma empresa concorrendo, a nossa taxa de contratação vai ser baixa e, portanto, a densidade de usuários que nós vamos ter no final é relativamente baixa, então a gente faz o split distribuído para ter menos custo na rede secundária. E como eu comentava, a possibilidade de adoção do splitter prévio de 1 para 2 na estação, que a gente pode eliminar no futuro, duplicar o número de portas da OLT e dar mais capacidade quando diminui a taxa de split, por exemplo, de 64 para 32 derivações. E decidir sobre o uso de extensores de alcance. Isso funciona na parte primária da rede, são amplificadores bidirecionais que permitem alcançar distâncias maiores. Aí a ideia é saber se vale mais a pena a gente estender a rede de backbone para chegar em outro ponto, colocar uma OLT distante, ou de uma mesma OLT estender além dos 20 km, que é o objetivo do projeto inicial, a gente estender o alcance para uma distância maior utilizando amplificadores, que são os famosos Range Extenders. Essas decisões alteram a flexibilidade da rede e dependem da previsão de take rate que a gente tem. Então, existem splitters 1 para 2 desbalanceados, que são utilizados em redes óticas de topologia linear para fazer fazendo derivação ao longo do caminho. Tá? Projetos especiais que necessitam de frações de potência alocadas ao longo da rede. Por exemplo, quando a gente está atendendo, num projeto de Smart City, está atendendo Wi-Fi que estão instalados em postes. Então, eu posso atender a 64 postes com uma fibra só, derivando em cada um deles. Se eu for colocar splitter de 50%, 1 para N balanceado, então do primeiro poste eu vou ter que ter um splitter de 1 para 2, aí vou ter que ter uma fibra, quer dizer, eu vou ter que aumentar muito a quantidade de splitters e a minha potência vai acabar antes, tá? Porque cada vez que a gente coloca um splitter de 1 para 2 tem uma queda de 3,5 dB no sinal. Com o splitter desbalanceado, essa queda é menor do que de 1 dB por splitter. Então eu posso colocar uma quantidade muito maior de splitters ao longo da rede. Tá? Então é isso. Ou seja, aqui no início da rede eu não perco a distância. Se eu colocar splitter balanceado um depois do outro, a minha distância acaba logo. Tá? Se eu colocar 5 splitters, eu já perdi 17 dB e meio pela taxa de splitter logo no início. Tá? E se for splitter 1 para 2, colocando 5 em cascata, eu vou só ter 10 usuários. No entanto, eu posso ter 64 splitters desbalanceados ao longo de 10, 15 ou 20 km. Ok? E tem os splitters 2 para N balanceados, que são utilizados em sistemas óticos com redundância não simultânea, ou seja, duas OLTs atendendo aos mesmos clientes. No caso de haver um rompimento da fibra, o cliente ele pode receber o sinal por um lado ou por outro lado. Normalmente a gente fecha um anel, ou seja, tem duas fibras passando por rotas diferentes, terminando no mesmo ponto central, e o sinal tanto pode ser utilizado, pode ser tanto que vem por esse lado, quanto que vem por esse outro lado. Então, alimentando as duas pontas, no caso de rompimento de fibra, eu fico com uma certa quantidade sendo alimentada pela OLT numa ponta e a outra metade pela OLT que está na outra ponta.
que mais que a gente pode dizer? Continuando. Então tem duas formas de dividir a luz em FTTH. Em várias fibras, usando splitters com fusões sucessivas, ou numa própria fibra, usando taps pré-conectorizados, sim, sem nenhuma fusão. Bem, vamos falar um pouco mais sobre splitters e taps, ou derivações. Existem duas formas de dividir a luz em FTTH. Em várias fibras, usando splitters com fusões sucessivas, ou utilizando só uma fibra e, ao longo da fibra, instalar derivações pré-conectorizadas sem nenhuma fusão na hora de instalar. Ou seja, eu posso escolher uma de duas opções. A primeira seria tomar uma fibra, seccionar a fibra, colocar uma caixa de emenda, nessa caixa de emenda colocar um splitter de 1 para N, fazer a fusão e a partir desse ponto continuar a rede com o número N de fibras da parte secundária do splitter. A outra é numa mesma fibra usando taps pré-conectorizados, o que isso significa é que ao longo da fibra já podem vir instalados em posições pré-determinadas taps, ou derivações pré-conectorizadas, o que não requer novas fusões em campo, seccionamento e fusão. Quando a gente fala das arquiteturas, também já vimos que existem splitters centralizados e distribuídos. Existem, por exemplo, splitters 1 para 8, e o split de 1 para 8 consome um tubete inteiro de 8 fibras dentro de um cabo multifibras. Tem um problema também, não admite resiliência e nem dupla abordagem, ou seja, ao contrário do que eu consigo fazer com um splitter, como nós vamos ver mais tarde, com um tap, com um derivador, uma vez que eu faça a divisão, eu tenho uma fibra só chegando até ao NU, a NT do usuário final. Na arquitetura de TAPs, a gente utiliza um único cabo drop. Esse cabo drop vem com a derivação pré-conectorizada, deriva uma parte pequena do sinal e continua. Então, derivação e continuação. Bem, as diferenças práticas das necessidades de fibra nas arquiteturas de splitter comparado com TAP aparecem aqui nessa figura. Tá? Com o splitter são necessários racks com distribuidores intermediários óticos, ou distribuidores de interfaces óticas, para os tubetes. Então, se no tubete eu tenho aqui várias fibras passando no cabo de distribuição, que é o cabo principal, para poder fazer a derivação, nós fazemos o seccionamento, por exemplo, dessa fibra que está aqui, a fibra 4, essa marrom, e no splitter, se for um splitter de 1 para 2, essa fibra se divide em duas, e duas fibras vão continuar o trajeto na rede de acesso dali para adiante. A mesma coisa acontecendo para esse outro cabo vermelho. Enquanto que o cabo, a fibra 1 e a fibra 2, a preta e a verde, são fibras passantes. Elas passam através dessa emenda. Quando nós temos acesso distribuído com drops, com cabo, usando só um cabo drop, em vez de usar vários, terminar e colocar o splitter, a gente usa um derivador do tipo add and continue, ou seja, deriva e continua, não add, drop and continue. Acontece isso que está sendo visto aqui. A fibra número 4, ela deixa, por exemplo, uma derivação e dessa derivação eu tiro o splitter. A fibra, no entanto, não termina aqui, ela não é seccionada. Como sobra potência, já que a potência que foi derivada aqui não foi a potência total da fibra, mas apenas uma porcentagem pequena, que depende da atenuação do sinal até esse ponto, ou seja, quando esse ponto ainda tem potência suficiente, eu extraio apenas a potência mínima para atender esses drops locais e o resto da potência continua passando pela fibra para poder ser derivado no ponto mais adiante. Tá?
Então eu posso colocar ao longo da fibra, uma fibra só, vários desses drop and continue, que pressupõem esse derivador que está aqui. Já se vê por essa figura que existe uma economia de fibras nessa rede de distribuição. O cabo de distribuição, em vez de terminar no ponto de derivação, ele pode continuar para derivar em outros pontos subsequentes. Este método de ir derivando ao longo da mesma fibra dá origem a uma boa economia na quantidade de fibras e, portanto, no custo quando se faz o projeto da rede. Aplicações típicas para esse tipo de arquitetura incluem condomínios, por exemplo, onde a gente pode manter os drops bastante curtos, até uns 50 ou 80 metros, se nós formos até fazendo derivações ao longo de uma rede aérea, por exemplo. Ou então uma estrada, em que a gente pode fazer uma fibra bastante longa e a cada 500 metros, por exemplo, fazer um TAP para atender a um ponto de Wi-Fi ou a um telefone de emergência ao longo da estrada. Então, essa tecnologia é bastante útil em muitos casos, e mesmo onde há edifícios, quando se trabalha com o 10G-PON, o XG-PON, numa velocidade binária mais alta, às vezes uma derivação é a única coisa que é necessária para atender a um prédio que tem algumas lojas ou escritórios ou residências. Então pode-se atender vários quarteirões com uma fibra só. Isso representa um custo que pode chegar a mais de 50% do investimento que seria usar uma rede secundária toda splitada e chegando com uma fibra em cada residência e cabos drop de mais de 80 ou 100 metros. Nessa figura mostram-se os splitters balanceados e os não balanceados. Balanceados são aqueles que dividem a potência do sinal em partes iguais. Os não balanceados é os que em algum ramo têm menos potência prosseguindo do que no outro ramo. Os splitters balanceados normalmente usam uma tecnologia de fabricação utilizando técnicas de filme fino. São guias de ondas planas ou planares, splitters planares. E a ideia básica é ir dividindo a potência em uma série de derivações sucessivas para poder, de uma fibra de entrada, obter 2, 4, 8, 16, 32 ou até mesmo 64 fibras de saída. No caso do splitter não balanceado, normalmente o que se usa é uma fusão de duas fibras, e aí dá sempre uma das fibras desse lado aqui fica morta, a outra recebe a luz de entrada, e aqui na saída a gente tem dois sinais, um saindo por uma fibra e o outro por outra fibra. O interessante disso é que é possível, como no caso do conceito desenvolvido para atenção ao Porto Maravilha, é possível fazer com que a potência que saia por uma das saídas seja bastante maior do que a que sai pela outra saída. Por exemplo, aqui no caso, 90% da potência seguem adiante pela fibra e apenas 10% são derivadas no local. Tá? Como esse é o primeiro splitter, esses 10% são suficientes para serem subdivididos, por exemplo, em 8. O splitter planar que foi utilizado lá foi de 1 para 8. E as 8 saídas, cada uma delas ligada numa ONT. Mais adiante se utiliza outro splitter, outro TAP como este, e outra vez um splitter para derivar mais 8 fibras um pouco mais adiante. Tá? E assim a gente vai chegando até o final, derivando ao longo do caminho. A diferença entre esse desenho e o outro é que no outro caso a gente teria que dividir 1 para 8 e depois seguir com 8 fibras e cada uma tinha que ir até o destino final. Né? Aí lá no final pode ter, por exemplo, outro splitter de 1 para 8. Então a quantidade de fibra que se gasta é muito maior. A ideia, então, é poder usar os TAPs o mais próximo possível dos clientes. Tá? Reduz de 4 a 8 vezes a quantidade de fibras utilizadas quando é comparado com o uso de splitters convencionais. Essa figura mostra como. Aqui, por exemplo, nesse caso, a gente tem, atendendo com um splitter centralizado, um percurso, por exemplo, de 1 km até o splitter centralizado e depois, na rede secundária, 10 km vezes 8 fibras.
Então daria 1 km com uma fibra e mais 8 vezes 10 km com 8 fibras, né? Portanto, 80 km aqui e 1 km aqui. A outra possibilidade é usar um splitter descentralizado, mas a distância desse splitter até o usuário final pode ser de, por exemplo, 1 km. Então aqui eu tenho 10 km de fibra e 8 vezes 1 km dá 18 km. Quando se usam os TAPs, os kits de TAPs pré-conectorizados, nós não precisamos de racks de espelhamento, racks de módulos de splitagem e racks de DIOS e centenas de fusões. A fibra já vem pré-instalada com os TAPs e a cada certa distância, por exemplo, se são 11 km, digamos que a cada quilômetro tem-se um TAP e um splitter planar. E esse splitter planar tem 8 fibras, mas está bem próximo àqueles 8 usuários. Anda-se mais algumas centenas de metros no segundo splitter para atender outro grupo de 8 usuários, e assim por diante. No total, o percurso completo vai ser de 10 km de fibra, a distância total 10 a 11 km, e apenas fios drop de cada um, uma distância bem curta de fios drop, saindo de cada um desses splitters e chegando à casa do usuário. A gente não tem realmente, nesse caso, o que é uma rede secundária. Tá? Temos uma rede primária que vai derivando ao longo do caminho e, através de splitters, a gente atende, através de cabos drop, os usuários locais. Dependendo da topologia da rede que está sendo planejada, é preciso considerar esse tipo de possibilidade também, porque pode provocar, como nós já comentamos, uma economia significativa na hora de fazer a implementação do projeto. Bem, agora nós gostaríamos de falar um pouco sobre a importância da documentação da rede, não só na etapa de projeto, mas também para uso posterior durante a operação normal da rede. Bem, outro ponto que é preciso considerar e é de suma importância para economizar na operação da rede é a documentação do projeto. É preciso criar uma base de dados georreferenciada de todos os elementos da rede física. Usando uma ferramenta automatizada de geração de planejamento e projeto e geração automatizada da documentação do projeto. Como eu comentava também logo no início dessa apresentação, o fato de a gente usar a mesma ferramenta para fazer um projeto, para acompanhar a implementação do projeto e depois para suportar a operação e manutenção da rede, tem a vantagem de que a gente não precisa fazer o trabalho duas vezes. Em primeiro lugar, usando a ferramenta ConnectMaster na hora de fazer o projeto, todo o projeto já é feito em cima de uma plataforma georreferenciada e toda a documentação, tanto a documentação gráfica como a documentação do inventário daquilo que está sendo instalado, é criada no momento em que se faz o projeto. Se cria a lista de material, o material vem ao almoxarifado e daí as etapas de implementação do projeto, através da função de gerenciamento de projeto, são executadas e sendo acompanhadas pelo próprio ConnectMaster. As listas de material para cada instalação e as ordens de serviço respectivas, elas são feitas à medida em que cada etapa de trabalho, cada tarefa é agendada e logo executada. Ou seja, o acompanhamento do uso do material também é total. E a documentação para a operação posterior já está sendo feita a partir do momento em que um projeto, através desse módulo de gerenciamento de projetos, sai da etapa de planejado para executado, a base de dados que reflete o inventário atual é automaticamente atualizada. Na hora de colocar algum serviço em funcionamento, uma breve consulta à base de dados indica se há disponibilidade, por qual rota há disponibilidade para atender aquele determinado serviço. Então é uma coisa bastante interessante essa função do ConnectMaster, fazer a documentação do projeto. De qualquer maneira, a alternativa a usar uma ferramenta como o ConnectMaster para fazer essa documentação do projeto é utilizar ferramentas como CAD e como Excel para ajudar tanto no desenho quanto o CAD, no caso, utilizando um Google Earth, por exemplo, para fazer a parte georreferenciada, e as planilhas em Excel para fazer o controle de projeto.
Perde-se muito tempo com isso, a informação não é 100% correta que resulta ao final desse procedimento. Então, o que se economiza na implementação do projeto, na confecção do projeto, no gerenciamento do projeto e na implantação, já de sobra justifica o investimento num sistema como esse. Tá? Então, nós podemos comentar isso que está aqui embaixo, que a decisão sobre as ferramentas de projeto é um fator essencial de sucesso. A mesma ferramenta serve para planejar e simular as redes físicas e para gerar documentação de instalação e de controle de projeto. E, posteriormente, cria a base de dados que, posteriormente, vai ser utilizada para a operação do sistema. Então, a função de gerenciamento de instalação, que é parte desse pacote de gerenciamento de projeto, gera documentação de instalação, que são as listas de materiais e as ordens de serviço detalhadas, inclusive com os desenhos das emendas que têm que ser feitas nas caixas de emenda da rede externa. A equipe já sai cada dia a campo com o kit de materiais que vai utilizar naquele dia e com as ordens de serviço, com todos os diagramas de conectividade para serem executados em campo. Fusões, conexões já são documentadas graficamente para facilitar o trabalho das equipes de instalação. E, naturalmente, para o gerente de projeto, é gerada uma documentação de acompanhamento e gerência. São diagramas Gantt, os cronogramas com as tarefas ficam dentro de um diagrama Gantt e o gerente de projeto vai dando baixa a essas atividades à medida que elas vão sendo executadas. Essa documentação é gerada automaticamente quando se faz o planejamento da implementação. Naturalmente, uma rede bem documentada fica com um inventário que está sempre atualizado e correto, 100% de confiabilidade, para facilitar o controle da rede e a administração da operação e manutenção. O básico para ter uma base de dados, o básico para a gente contar com uma informação de inventário perfeita, completa sobre a rede, é você contar com um sistema e com procedimentos que permitam que aquele sistema esteja sempre atualizado. Quando se vai fazer um atendimento, uma consulta a essa base de dados atualizada pode indicar qual é a melhor rota em termos de recursos disponíveis e o menor uso possível de recursos para atender aquele cliente. E tem mais, a mesma ferramenta, sendo também uma ferramenta de projeto, ela permite que o atendimento a algum ponto que está fora da área básica de atenção possa ser feito usando a própria ferramenta. E uma vez feito o projeto, gerada a lista de material, geradas as tarefas e, finalmente, as ordens de serviço para a execução daquela nova obra. Além disso, o Connect Master permite uma coisa mais interessante ainda, que é fazer uma estimativa de custos desse projeto. A lista de materiais que é criada está associada à relação dos materiais disponíveis declarados na base de dados, e o preço, estando lá, é calculado também o custo dos materiais, inclusive da mão de obra que é necessária para fazer essa obra, essa expansão. É uma estimativa, mas ela permite também que a venda seja muito mais ágil, muito mais rápida do que no caso de estar fazendo isso tudo manualmente. De não ter essa ferramenta, a consulta tem que ser feita em engenharia, a engenharia leva algum tempo, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, para fazer o projeto, isso tem que ser aprovado. Uma vez aprovado, o cliente contrata, dá-se um prazo de instalação, volta-se e faz-se a instalação do projeto. Com uma ferramenta automática de consulta e confecção dos projetos, esse prazo, que dura alguns meses ou semanas, se reduz a dias, tá? Ou um dia. Ou pode ser até online, dependendo da agilidade da empresa e dos processos que estão implementados dentro do provedor. Então, o básico daqui é que o inventário lógico permite controlar o uso da capacidade, planejar a evolução do serviço e suportar a operação comercial da empresa. Como assim a operação comercial? Como comentávamos, uma breve consulta através de um cliente que faz apenas a consulta à base de dados, mas não edita o que está lá, indica se existe capacidade disponível. Tá? E havendo a capacidade disponível, a venda pode ser imediata, e o usuário pode indicar, então, a quem faz a edição para deixar separada essa capacidade para que outros novos clientes entrando não vão tentar ocupar uma capacidade que está reservada
para atendimento a um cliente esperando o contrato ser assinado. Então, o controle de recursos e a administração da capacidade são essenciais à operação e dão uma grande agilidade ao processo de comercialização. Bom, pessoal, isso encerra o nosso capítulo atual dessa apresentação, que é sobre as melhores práticas para planejamento da rede. Daqui a pouco a gente segue com outro tema, que é a redundância. Por favor, não deixem de pôr um like para esse clipe e não percam o próximo segmento, que vai ser o clipe 2 da nossa sessão. Precisando de maiores informações, entrem em contato conosco na Netcom, Eduardo Landgraf, ou comigo, Cristiano Ferraz. E aqui os esperamos para o próximo clipe e para todos os outros que virão depois. Muito obrigado por sua atenção. Até breve.